Ser cidadão é ter direitos, mas também deveres. É participar ativamente da vida e do governo de um povo. Talvez o exemplo mais fácil na nossa cabeça seja o de que somos cidadãos quando votamos ou expressamos uma determinada vontade. Só que esse conceito de cidadania vai além. E é esse o tema do Repórter Justiça, que já está no ar. No artigo 1º da nossa Constituição, nós vamos ter a cidadania como fundamento da nossa República Federativa do Brasil. A partir do artigo 14, nós vamos ter o exercício da cidadania de forma direta e indireta. De forma indireta através do voto, que é a máxima base da nossa democracia representativa. De forma direta, nós vamos ter o referendo, o plebiscito, nós vamos ter as propostas de lei por iniciativa popular. Nós temos dentro da Constituição o princípio da participação democrática também, em que os cidadãos podem ter inserção na definição de diversas políticas públicas de escolha da administração pública. Uma viagem no tempo. Foi lá atrás, na Grécia Antiga, que a noção de cidadania surgiu. Viver em sociedade era estar ligado a absolutamente tudo, desde negócios até decisões políticas. Ao longo da história, essa conceituação foi ampliada. Passou a ser vista como valores sociais que aí sim determinam o conjunto de direitos e deveres de ninguém mais e ninguém menos que o cidadão. Exercer a cidadania é, segundo este sociólogo, tentar construir uma sociedade justa e igualitária. É, sobretudo, lutar para que isso aconteça. Todos nós temos o direito, por exemplo, de reivindicar uma determinada pauta coletiva. Então, se nós nos organizamos coletivamente e vamos em busca de um determinado objetivo, isso também é exercício da cidadania. Pensando no coletivo, um grupo do bairro Lúcio Costa, em Brasília, agiu. No caso, eles contaram com uma forcinha da Associação de Moradores. Pensaram em projetos que revitalizassem o local, muitas vezes esquecido pelas autoridades. Se você mora num lugar degradado, a tua vida, por consequência, acaba sendo de alguma forma degradada. Se você mora num lugar que tem beleza, que tem parques, que tem parquinho para criança, que tem algum conteúdo visual que gere ordem ou que tenha agregado cultural junto, você vai criar nessas pessoas, nesse bairro, um conteúdo cultural. E você vai melhorar essa sociedade com certeza. Até juridicamente, as associações têm um papel super relevante dentro da nossa Constituição. A associação é a reunião de pessoas com a indicação de um determinado fundamento. Então, cada associação ela vai ter seus objetivos políticos, de construção, de representatividade, quem são aquelas pessoas que estão constituindo aquela determinada associação. Então, dentro da nossa democracia, nós vamos ter a cidadania individualizada de cada cidadão por si, e nós vamos ter a reunião dessa cidadania através de diversos cidadãos. Para quem não sabe, o Lúcio Costa não vinha lá sendo visto como um local tranquilo, não. Aqui a sensação de insegurança era grande. Assaltos viraram parte da rotina. A Luzinete teve um caso muito próximo na família, que por sorte não terminou mal. Já era tarde da noite quando a filha de Luzinete voltava da faculdade. Ao descer do ônibus, foi abordada por um rapaz numa bicicleta. Armado com uma faca, ele anunciou o assalto. Partiu para cima da moça, que teve ferimentos no braço. A notícia tomou grandes proporções. Era preciso acabar de vez com a onda de violência. Os moradores decidiram então, por conta própria, aumentar a iluminação na área e revitalizar todas as paradas de ônibus do bairro. Ele roubou tudo que ela tinha e a partir desse fato triste, teve todo um envolvimento da associação e dos moradores. No caso da minha filha, a primeira parada a ser revitalizada foi aonde ela foi atacada. Daí começou a surgir uma batalha de melhor iluminação e também foi quando a polícia, com o caso da minha filha, a polícia passou a fazer mais rondas no bairro. As melhorias não pararam por aí. Era a força comunitária fazendo a diferença. Dar um visual novo ao bairro que leva o nome do urbanista da capital do país também virou uma meta. Foi aí que o Bruno entrou na história. Procurado pela comunidade, o arquiteto se reuniu para fazer um projeto que contasse com o engajamento da população. Isso é um projeto de urbanismo colaborativo. O urbanismo colaborativo
ele é uma forma diferente de fazer cidade, em que você tem a participação da sociedade no planejamento, na gestão e na ação sobre a cidade, sobre o território. O projeto foi sendo amadurecido com oficinas ao longo de 6 meses. Nós desenvolvemos uma proposta de paisagismo de intervenção nessa área. Essa proposta foi apresentada em uma segunda oficina, né, em que a comunidade criticou, trouxe seus pontos de vista, trouxe contribuições, a gente aprimorou o projeto. E depois também, num terceiro momento, a gente teve uma troca, principalmente online, formulários e, enfim, contribuições ao projeto, mais uma vez, para fazer de fato a implantação no regime de mutirão, em que os próprios moradores também participaram para fazer o projeto de arborização. Os moradores colocaram a mão na massa, ou melhor, na terra, e as primeiras mudas foram plantadas assim, na chuva mesmo. Para conseguir verba e levar o projeto adiante, rolou caixinha de contribuição dos moradores e comerciantes e até vaquinha online. A Glace tem certeza de que os frutos dessa iniciativa já estão sendo colhidos. Nós moramos em apartamento, então o quintal da nossa casa é o espaço público. Se ele não estiver bem, a gente não está bem. E se ele estiver desordenado, ele atrai desordem, ele atrai caos. E a alma humana, ela precisa ser alimentada por beleza, né? Foi também no Lúcio Costa que um outro projeto chamou a atenção. Imagine você que ninguém queria passar por esse túnel. Aqui, vários crimes foram cometidos, incluindo um assassinato. Mas graças ao Marco Aurélio e ao Gustavo, isso começou a mudar. Nós somos produtos do meio. E por que não mudar o meio? Aí eu me incomodava muito com a sujeira das paredes, do local, um local abandonado, né? E aí, o que eu fiz? Eu fui lá e mudei o meio, né? E o resultado que a gente alcançou, que a gente conseguiu, foi muito bom. Foi aí que eu tive a ideia de pintar a parede, né? Foi um trabalho bem... para um cara que nunca pintou nada, né? Eu cheguei na parede, comecei a pintar e vi que estava ficando legal, vi que o resultado ia ser legal. Depois de pintar, eu vi que criou um ambiente também diferente. E aí eu fui lá e coloquei um outro armário. E o legal é que está sendo aqui, ninguém mais picha, né? As pessoas, os moradores gostaram muito da iniciativa. E tem gente que hoje me procura e diz, eu hoje atravesso com mais vontade, com menos preocupação, depois da pintura do túnel. Pai e filho têm o mesmo objetivo, ajudar a quem mais precisa. Desde pequeno, meu pai sempre me ensinou a ajudar as pessoas. Sempre que pudesse, eu poderia ajudar as pessoas. Eu sempre busco no meu tempo livre essa ajuda. Pintura nos trinques, armário ajeitado, nas prateleiras, doações de todo tipo. E onde tem ajuda, tem a dona Rosenir. Ela organiza as roupas, dobra tudo com carinho. Na vida dela, esses atos de caridade começaram bem cedinho. Eu já morava no interior, né? Aí a casa do meu pai era fazenda de rancharia. Aí eu já juntava aquelas coisas, castanha, buriti, essas coisas, para dar para os rancheiros que passavam, né? Então isso já começou desde pequena. Aí cheguei aqui em Brasília, passei uns tempos, aí comecei fazendo os almoços de caridade. Dos almoços para outras iniciativas. Saber que ela está ajudando não tem preço. É muita coisa errada no nosso país. O nosso país é para ser o país mais rico do mundo. Mas tem muita coisa errada no nosso país. Muita mesmo. Então, se a metade, pelo menos a metade da população fosse generosa com o público, seria bem mais fácil. A rotatividade é enorme, não falta gente depositando um pouquinho de amor e carinho no armário. É você ajudar as pessoas que necessitam, entendeu? De coração aberto, entendeu? Com prazer, com satisfação, entendeu? E sem olhar quem, as pessoas que realmente necessitam, sem discriminação. Sempre que eu posso eu ajudo, só não ajudo quando eu não posso. Boa vontade eu tenho, eu queria ter muito para poder ajudar as pessoas que precisam. Aqui ganha quem ajuda, mas principalmente quem vê na solidariedade, esperança e bondade. Eu acho que muito bom, né? O brasileiro ele é muito acolhedor, assim, e eu acho que tem que ter mesmo, porque a gente está num mundo assim de muita dificuldade, desemprego muito grande, né? Às vezes isso aqui ajuda muito. Na atual situação que eu me encontro, né, isso daqui para mim é uma bênção, porque na rua a gente não vive, a gente sobrevive.
É isso aqui que me supre. Tá? Eu tô arrumadinho por causa disso aqui, ó. Tá? Porque eu vim aqui, pego uma camisa, pego uma calça, pego uma coisa, uma outra. Tá? Do Lúcio Costa, o projeto do Marco Aurélio ganhou novos ares. Também pode ser visto na rodoviária do Plano Piloto e no setor comercial sul, 2 áreas de grande movimento em Brasília. É aquela história do beija-flor, né? Você vai lá, joga um pouquinho de água com seu biquinho pequeno. Eu sou só talvez esse beija-flor que foi lá e pintou um pouquinho a parede, deu um pouquinho do meu rabisco, e aí o resultado tem sido legal. A gente continua falando sobre cidadania no próximo bloco. A repórter Fernanda Tavares vai mostrar as parcerias entre o Estado e a comunidade que deram super certo. Não saia daí que o Repórter Justiça volta já. Cores, plantas e uma identidade cultural única. Aqui tem espaço para vendedor ambulante. Tudo de forma bem democrática, sem atrapalhar quem frequenta o local. A Praça do Reggae fica em São Sebastião, cidade a 30 quilômetros de Brasília. Essa praça tem um histórico, na verdade, de ocupação cultural bem interessante, né? Até esse nome também, Praça do Reggae, vem de um caráter histórico aqui de ocupação de uma tradição maranhense, né, que traz essa coisa do reggae muito forte. A praça sempre foi muito ocupada por quiosques, né, principalmente no período da noite. Ela é numa área central, numa avenida central aqui em São Sebastião. Então ela tem esse caráter de chamar muita gente aqui para passagem, né, para passar, o comércio também. E aí o espaço público ele tem que ter também uma característica de estar, né? Anos atrás, a praça era muito frequentada, mas com o tempo ficou suja, abandonada, faltava alguma coisa. Foi aí que esta arquiteta, com financiamento público, conseguiu dar uma cara nova ao lugar. Com a ação, a Manuela ficou mais próxima dos moradores. A gente tinha uma ideia inicial metodológica, enfim, de passo a passo de como que a gente ia fazer. E junto com os grupos e os moradores, a gente escolheu essa praça, né, por conta de um simbolismo histórico, um simbolismo afetivo também dos moradores. E aí juntos a gente desenhou um projeto de intervenção e com o recurso mínimo que a gente tinha de um financiamento, a gente conseguiu fazer esse processo de engajamento e inclusive busca de materiais também, doações, para conseguir realmente fazer essa transformação e melhorar esse espaço. Ficou muito bacana, né? Um espaço cheio de vida. É muito legal ver as fotos do início do dia e do final do dia, sabe? Que a gente não tinha cobertura, não tinha esses bancos pintados. Então foi um dia intenso de trabalho, mas por trás disso a gente tem aí meses de engajamento e de trabalho comunitário coletivo. O Matheus mora há 5 anos na cidade e sentia falta de um espaço em que a comunidade pudesse estar mais próxima. Quando ficou sabendo da intervenção, não pensou 2 vezes. Era hora de colocar a mão na massa. A cidadania ela só se faz a partir do momento que a pessoa se sente pertencente à cidade, se sente pertencente ao seu lugar e ocupa ele de uma forma humanizada. O resultado, esse foi o melhor possível. É muito gratificante assim, ver as pessoas ocupando a praça. Tem alguns grupos também religiosos que fazem rodas aqui e foi muito prazeroso ver que a gente plantou só uma sementinha, né? E ver que as pessoas já plantaram algumas árvores. Agora vamos para o centro de Brasília. Quem vê este parquinho repleto de crianças nem imagina que antes ele estava bem degradado, representando perigo para quem parasse por aqui. Angustiada com a situação, uma moradora teve uma ideia. Com uma moradora, ela estava grávida e realmente aqui na quadra a gente não tinha opção. Era um parquinho super abandonado, os brinquedos super deteriorados. A gente ia sempre para as quadras vizinhas, se deslocar bastante, né? Às vezes no momento de chuva, então era bem complicado. E aí ficava nessa, mas a gente, então ela, grávida, acho que, né, pensando já assim no futuro, ela colocou uma faixa na entrada da quadra pedindo ajuda para reformar o parquinho. Nossa, e aí quando eu vi aquilo eu já tinha vontade, mas às vezes parece que falta um pontapé inicial, assim, né? Como a cidade é tombada pelo Patrimônio Histórico e Cultural da Unesco, é necessário entender o projeto arquitetônico para qualquer tipo de alteração ou reforma. A boa notícia veio logo. Depois de procurar a administração de Brasília, a arquiteta descobriu que a área poderia sim receber um novo parquinho financiado pelos moradores.
Nós desenvolvemos um projeto que a gente denominou de Adote uma Praça, mas que ele é muito mais que adotar uma praça. Ele pode adotar qualquer tipo de logradouro público. Infelizmente, a administração ela não tem hoje condição, meios, nem recursos financeiros para para qualificar os espaços públicos como eles deviam estar qualificados. Então a população tem atendido esse chamamento do governo e tem se colocado à disposição, sim, para ajudando o governo, dando as mãos com o governo, fazer esses projetos, como essa praça que nós estamos aqui, esse parque de crianças que nós estamos aqui agora, nesse momento. A comunidade gastou R$15 mil na compra dos brinquedos. A areia foi doação de empresários. Já o alambrado foi recuperado com recursos do governo. A felicidade está estampada no rostinho das crianças, que têm hoje a chance de viver uma infância saudável, com um monte de brincadeiras. Esse valor assim da gente poder contribuir e cuidar também dessa área, né? Por mais que seja pública e todos possam usar, dá uma sensação assim mais de pertencimento, né? E ver as crianças, todos os nossos filhos, o de todos, né, brincando, é um ponto em comum, assim, agora a gente se uniu muito mais, né? Ainda sobre cidadania, você vai conhecer o projeto social de uma moradora que oferece aulas de reforço escolar para crianças da periferia. E mais, jovens em situação de vulnerabilidade ganham cursos profissionalizantes. Tudo é financiado por uma seguradora com compromisso social. É daqui a pouco, no Repórter Justiça. Hoje a rua é asfaltada e o esgoto não corre mais a céu aberto. Mas 20 anos atrás a cena era bem diferente. O Repórter Justiça está agora no Sol Nascente, uma favela nos arredores de Brasília que já é quase a maior do Brasil segundo estatísticas do IBGE. 95 mil habitantes vivem aqui em situação de pobreza. Os problemas são diversos, como em toda a comunidade carente do nosso país. O nível de escolaridade dos moradores é preocupante, principalmente o das crianças, que muitas vezes deixam de estudar, porque faltam creches, escolas. A Margarida mora na região há 30 anos e sabe muito bem o que é isso. Decidiu fazer algo novo e começou pela base. Criou então um jardim de infância. A necessidade fez a hora, né? Então, nós, naquele momento, a necessidade era ter onde ficar nossas crianças. Escola, no Penorte, QNQ. Só quem estudava, maiores de 7 anos. O que nós fizemos? Fizemos esse planejamento. As coisas foram andando. Só que, com o passar do tempo, as crianças foram aumentando nos dias que eu ficava. Segunda, quarta e sexta. Quando nós percebemos, já tinha ali 40 crianças. E as pessoas que iam chegando iam trazendo os meninos também, porque os anos foram passando. Margarida não nega, ficou assustada com a defasagem da garotada. Por que nossas crianças vão todos os dias para a escola e chega no final do ano e não passa de ano? Por que nossas crianças estão matriculadas na 4ª série, que era série, né? Hoje é ano. No 4º ano e não é hábito a estar no 4º ano. Não tem a capacidade por igualitar aos demais. Por quê? Porque mora na periferia? Porque mora na Ceilândia? Porque mora no assentamento? Porque é filho de pobre, é filho de negro? Então vamos começar a mudar essa realidade. Com o tempo, a creche se transformou na Associação Despertar Sabedoria. As crianças e os adolescentes ganharam perspectiva de vida com aulas de reforço escolar, livros e alimentação. Tudo estava indo bem até a chegada de mais um problema. De 2010 a 2012, o crack e a cocaína comandou o Sol Nascente. Destruiu vidas, destruiu famílias, foi avassalador. Nossos meninos de 30 que a gente tinha, que estava com 16, 17, só existe 3. Né? Então, os outros foi assassinado por dívida de R$5, R$10 de cocaína, de crack e outras coisas a mais, né? Por assaltos, né? Então, em 2010, os nossos meninos estavam nessa situação. Né? Mas ela não desistiu. Continuou acreditando que o projeto social poderia dar certo. Em 2014, não teve nenhum aluno que reprovou. Então, de 2014 para cá, nós estamos levando esse legado. Existe a reprovação? Existe.
mas daqueles que são laudados, daquele que tem a sua deficiência de aprendizagem, que são os DI, que são os TDG, que é o autista, que é o Down. Eles são laudados, eles não repetem de anos. Eles ficam retidos na turma para que ele possa ter o acompanhamento adequado. Mais de 100 crianças de baixa renda são beneficiadas atualmente. Tudo aqui é feito sem qualquer finalidade lucrativa. Toda a sociedade ela tem uma obrigação também de contribuir para a sua evolução. E uma das formas mais inteligentes dessa contribuição é através de organizações da sociedade civil organizada, as chamadas entidades da sociedade civil organizadas, que são pessoas jurídicas que vão reunir pessoas em torno de interesses. Essas pessoas, organizadamente, poderão exercer um papel ainda mais eficiente na construção de políticas públicas, na pressão para que essas políticas públicas possam acontecer de uma maneira mais interessante, que atenda a necessidade, que preste uma comodidade maior para toda a sociedade. A Marina está na associação há mais de 10 anos. O aprendizado garantiu uma bolsa de estudos em uma escola particular. E sabe como ela complementa o que aprende no colégio? Dando aulas particulares para as crianças menores. Uma forma de aprendizagem, né, que a gente transmite conhecimento e a gente recebe conhecimento. E é uma oportunidade da gente ingressar em outros lugares, né, por ser uma ação voluntária. E aqui a gente vive em sociedade, né? Aqui a gente faz círculo, conversa com todo mundo, conversa sobre as dificuldades. A gente conversa mesmo porque é uma forma de ensinamento e é importante. Eles são os maiores protagonistas dessa história. Eles que mostraram para eu, Margarida, que nós somos capazes. Cuidar da nossa casa, da nossa rua, do nosso bairro, do nosso estado e do nosso país. Se nós fizermos nossa parte, cada um de nós fizermos nossa parte, a coisa muda de figura. Mas eu preciso mudar eu não mudo você. Eu mudo as minhas atitudes. Eu não consigo mudar o outro. Agora, com as minhas atitudes, eu mudando as minhas atitudes, os demais vão seguir exemplo. Porque tem um filósofo que diz, né? A conversa convence, mas o exemplo arrasta multidões. Então, nós fazemos nossa parte como exemplos, né? E nosso lema é faça parte, faça a sua parte, onde quer que esteja, mas faça com muita dedicação. Ainda na periferia você vai conhecer mais um projeto social que faz toda a diferença. É o Jovem de Expressão, que oferece aulas de teatro, cursos profissionalizantes e pré-vestibular gratuitos para mais de 200 jovens. O espaço é alugado por uma seguradora. Eu percebo que muitos dos meus alunos vêm com uma certa reclamação, ou familiar, ou social, ou escolar. E aqui é um espaço onde eles conseguem relaxar, fazer algo que às vezes tem vontade, mas que não tem acesso, né? Querendo ou não, um curso de teatro tem um valor muito alto para um jovem de periferia conseguir pagar mensalmente. Então, a gente disponibilizar essa aula nesse espaço foi meio que um refúgio para essa realidade, né, que não é tão tranquila. O Miaco faz parte do Jovem de Expressão há 3 anos. O projeto transformou o rapaz numa nova pessoa. É um dos lugares que eu sinto que eu posso ser quem eu sou. Aqui eu posso mostrar minha arte sem nenhum medo de ser julgado ou de vir alguém falar e tá feio. Não, aqui o contrário. Todo mundo gosta, todo mundo pede para eu fazer de novo porque gostou. E aqui é a minha segunda casa. Ele era tão tímido que mal conversava. Tinha uma dificuldade tremenda de fazer novas amizades. Procurar emprego, então, era um bicho de 7 cabeças. Até para falar era difícil. Me envolver com outras pessoas era horrível, porque eu já tinha um bloqueio cabuloso para chegar nas pessoas, para falar, para ser quem eu sou, sabe? E o jovem em si, ele me mostrou que não importa. É só eu ser eu mesmo e os outros que me aceitem. O exemplo de Miaco é apenas um deles. A transformação é social. E eu percebo que a aula de teatro tem influenciado muito na personalidade dos meninos, né? De se reafirmar, e de saber se colocar no lugar e de entender que mesmo que seja uma área artística,
é algo que pode sim ser profissional e não necessariamente estar atuando em frente a uma tela, sabe? O jovem, ele necessita de alguém que acredite que independente do que ele quer ser, que ele pode ser. E muitas vezes esse apoio não vem da família, não vem da escola, a gente sabe como é precário o apoio escolar. Então, um espaço como esse é um espaço de humanização mesmo. O Repórter Justiça de hoje fica por aqui. Você pode rever este e outros programas no nosso canal no YouTube, TV Justiça Oficial. Acesse também o nosso site, tvjustiça.jus.br. Quer enviar uma sugestão de reportagem? Mande aí sua dica. É no e-mail repórterjustiça@stf.jus.br. Obrigada pela sua companhia e até mais.